Abriram? Fala assim, ó, Efésios 6, o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Deixa eu ler nessa versão aqui também, que está um pouco diferente. Ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firme. É a mesma versão, né? Havendo feito tudo, permanecer firme. Beleza, amém. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Douglas, você vai pregar sobre a armadura de Deus. Isso aí eu aprendi quando eu era criancinha. Eu já sei tudo da armadura de Deus. Eu já vi aquelas fotos com escudo, com colete, com... Isso aí eu quero alguma coisa mais sólida, alguma coisa mais forte, né? Queria chamar a sua atenção para uma coisinha. A gente lê tanto esse texto, a gente sabe tanto esse texto, a gente acha que sabe muito dele, mas a gente não sabe nada. Esse texto é um dos textos mais mal compreendidos que tem na Bíblia. 1, 2. Tem outros, mas esse texto aqui fazem uma bagunça, pessoal que gosta aí de guerra espiritual. Enfim, eu nem vou falar dessas coisas todas hoje não, mas eu queria chamar você a atenção para algumas coisas. Ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Que o apóstolo Paulo fala, Douglas, vista a armadura de Deus. Para quê? Aí ele diz, ó, para que você possa o quê? Resistir. Resistir quando? No dia mau. Vamos parar aí. Primeiro eu vou pegar uma armadura que é de quem? De Deus. A armadura não é minha. Não sou eu que tenho, aquela armadura é de Deus, vai me emprestar. Aí eu peguei. Aí ele diz, pegou a armadura? Tá. Para que, Deus, que eu quero essa armadura? Para que você possa resistir. Vê se não parece que está errado. Quando a pessoa veste uma armadura, ela veste para quê? Para ir lutar, para ir para o combate. Não era isso que você deveria esperar? Parece que o apóstolo Paulo se perdeu aqui nas palavras. Douglas, vista a armadura de Deus, pega emprestado com ele, para que você possa ir lutar, guerrear, pelejar, uma linguagem mais evangelication, né? Peleja. Mas não, ele fala, Douglas, pega a armadura de Deus emprestada e fica, algumas versões falam, resista, fica firme. O que é resistir, gente? O que é resistir? Resistir é isso aqui, ó. Cláudio está vindo contra mim, que ele é maior. Alguém já brincou aqui? Vou falar disso mesmo? Eu vou. Alguém já brincou aqui de carniça? O nome aqui é carniça também? Aqui no né, eu bato, todo mundo bate, eu bato, ninguém bate. Já brincaram disso? Uma das coisas ali, quando o cara é carniça, uma das coisas é o tronco. Sabe o que é o tronco? Tadinha da carniça. As meninas não brincam disso, né? Se perguntar, quem sabe que é Barbie, todo mundo sabe. A rapaziada sabe. O que é o tronco? Aquele pobre coitado que está apanhando, que está tudo. Aquele pobre coitado, ele fica dentro de uma roda, faz uma roda, ele fica dentro daquela roda. Aí os outros amiguinhos dele pegam uma distância, 1 a 1. Ele tem que ficar parado ali, firme. Aí o amiguinho dele vem correndo e dá um tronco. O amiguinho tem que tirar ele da roda. Se o amiguinho não tirar ele da roda, se ele ficar firme ali, o amiguinho vem e ele para. Ele sai da carniça e o amigo passa a ser a carniça a partir do momento. Entenderam a brincadeira? Não é para brincar disso não, mas aquele camarada que está dentro daquela roda ali, ele está ficando firme. Isso é ficar firme. Isso é resistir. Vem o camarada correndo. Normalmente, os outros só mandam fazer isso aí, o tronco, quando vê que a carniça é magrinha. Quando vê que a carniça é fortona, ninguém manda. Mas quando é magrinho, tadinho. O cara está aqui, tem gente que caindo longe lá. Ficar firme é isso. Então é isso que ele está falando, ó. Douglas, pegue a armadura de Deus emprestada, coloque ela e fique firme. Não é vai lutar. A gente não vai lutar contra o diabo. A gente não sai. Gente, a gente não tem nada... Eu não tenho problema nenhum com o diabo. É ele que tem problema comigo. É ele que não gosta de mim. Eu também não gosto dele não. Mas é ele que vem. É ele que vem me tentar, é ele que vem me perseguir, é ele que vem encher a minha cabeça. Eu não fico procurando, eu não acordo cedo e, caramba, que desse Satanás, vem cá que eu vou te achar, não foge não que eu vou te...
Não sou eu que faço isso, não. A Bíblia não está mandando eu ir lutar, está mandando eu resistir. Quando que eu tenho que resistir? Quando? Esqueceram já? No dia mau. A pregação hoje vai estar nesse dia, né? Nesse dia, no dia mau, no dia que o diabo vem, Paulo fala, pega a armadura de Deus emprestada e resiste, porque ele vem furioso. Ele vem correndo para te tirar aí, te dar um tronco. Resiste, fica firme. Entenderam o versículo? Então vamos para a pregação. Quem é, ou quando é, ou o que é o dia mau? E aí? O que vocês acham? Hoje, quinta-feira é bem, eu quase não venho às quintas-feiras, eu trabalho quinta, tá, gente? Eu dou aula às quinta-noite, aí, né, como eu só vou dar aula semana que vem, aí essa quinta eu posso estar aqui, então não me vê por causa disso. Mas quinta-feira é uma coisa mais à vontade, está todo mundo em casa, embora a gente tenha um monte de visitante, mas o que é esse dia mau? Que dia é esse? Que eu tenho que resistir, que eu tenho que pegar emprestado a armadura de Deus, colocar. Que dia é esse? Aqui mesmo fala, né? Resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. O dia mau é justamente o dia que o diabo vem. Esse é o dia mau. O dia mau é quando ele vem o tempo inteiro. Não. Não é o tempo inteiro que o diabo vem te perseguir. Ele está lá nas estratégias dele, mas tem um dia específico, um dia X, que a Bíblia chama de dia mau. É o dia que você está fraco. É o dia que você está fragilizado. É o dia que você está prestes, ele está te observando, ele fala, esse é o momento, é agora. Acabou de brigar com um colega ali, está fraca, aí é onde ele vem. Ela não gosta de você, já fez isso várias vezes, tem que romper mesmo. É no dia mau, é o dia que ele vem te tentar. E eu queria pegar o exemplo de Jesus, antes de falar dessa armadura. Eu acho que eu nem vou falar da armadura, mas espero pelo menos citar para você. Então vamos lá. Vocês lembram muito bem, vou pegar o exemplo de Jesus, poderia pegar de outras pessoas. Vou pegar o de Jesus para te mostrar que no dia mau o diabo vem com tudo e nesse dia você tem que resistir. Lá em Lucas 4:13, não precisa abrir, nós temos a história clássica que conta a tentação de Jesus, tanto em Lucas 4 quanto em Mateus 4. No versículo 13, depois de falar toda a tentação, que você vai ler em casa com calma, vai observar ali como que o diabo veio dando um tronco em Jesus para tirar ele lá do círculo. A Bíblia fala assim, tendo terminado todas essas tentações, aquelas tentações, né? Pula-te daí, transforma essas pedras em pão, se você me adorar, te darei tudo. Depois de acabar essas tentações, aí fala assim, o diabo o deixou. O deixou quem? O diabo deixou Jesus, até ocasião oportuna. Esse até, ele não está indicando um espaço, não está indicando distância, né? Tipo, poxa, andei a beça, eu fui de Éden até São Mateus, né? Isso aí está indicando distância. Aqui não está indicando distância, aqui está indicando tempo, como se eu falasse assim, caramba, e estou esperando o grafite até agora. Estou esperando ele muito tempo, estou aqui desde 5 da manhã esperando até agora. Então está indicando tempo. Aqui esse versículo está indicando tempo. E o diabo deixou Jesus até uma ocasião oportuna. Ocasião que quem julgasse oportuna? O diabo. Numa ocasião que o diabo falasse, agora é a hora. Agora esse é o dia bom para o diabo. E para Jesus era o dia mau. O dia bom para ele, para a gente, é o dia mau. Então, agora é a oportunidade. Então, o diabo ficou de olho, de butuca, só vendo ali, Jesus, então ele ficou. Essas foram as únicas tentações que Jesus teve? Não, essas são as que estão registradas de forma muito clara. Mas Jesus teve outras tentações, né? A gente poderia ver aqui outros versículos, mas talvez eu até cite. Mas a questão é, o diabo se afastou,
até que ele julgasse, até que ele avaliasse que aquele momento era oportuno. Então a gente já começa a perceber algumas coisas. A gente percebe, por exemplo, que Satanás, ele não é nenhum bobo. Ele tem intelecto tal de avaliar se uma situação convém ou não para ele. Ele não é desorganizado como alguns dizem. Tem gente que gosta de estudar essas coisas aqui, essa questão de guerra, de batalha espiritual, e tem livros que falam sobre esse assunto que parece mais ficção científica, um romance lá de Steven Spielberg, do que Bíblia pura, porque é uma bagunça danada que eles fazem. Alguns dizem, por exemplo, que tem demônios que são mais fracos, que se submetem a demônios mais fortes, e existem demônios mais fracos e mais fortes, só que eles fazem isso porque têm medo dos mais fortes. Eles têm medo dos mais fortes oprimirem ele, baterem nele. Isso não existe, porque o próprio Jesus falou que se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. O diabo, ele planta discórdia no meio da igreja, mas o reino dele não tem discórdia, porque ele sabe que a hora que tiver, subsiste, cai. Então, eles são organizados, eles sabem avaliar uma situação, eles sabem olhar para a nossa vida e ver o momento propício para nos tentar. O momento propício que vai ser o dia mau, e é nesse momento que nós temos que resistir firmes na fé. Amém? Glória a Deus. Eu botei um exemplo aqui, mas Satanás, ele é igual um experiente traficante, um esperto traficante, não um traficante bobão não, um esperto. É aquele que vende droga para todo mundo, mas para o filho dele ele não vende. O filho dele ele nem sabe do que ele faz. Estou falando de esperto, tá, gente? Um traficante esperto, safo. Os filhos nem sabem o que ele faz. Melhores escolas, normalmente pega o filho e manda lá para o exterior. Só, isso que o diabo faz. Ele planta a discórdia na igreja, mas o reino dele não tem discórdia. O reino dele é bem afiado, é bem certinho, eu diria assim. Beleza, deixa eu falar aqui de outros momentos que houve tentação. Em Hebreus 4:15, por exemplo, não precisa abrir, a Bíblia fala assim, ó, como nós foi tentado em tudo, se referindo a Jesus, dizendo que Jesus, da mesma forma que nós, ele foi tentado em tudo. E como que nós somos tentados? Você sabe? Tiago já disse isso, né? Tiago falou assim, ó, nós somos tentados quando somos atraídos e engodados, um desejo que nasce pela nossa própria concupiscência. E a concupiscência, o pecado, uma vez consumado, uma vez que você vai lá, então o que acontece? Eu estou falando nessa linguagem mais antiga, mas fala assim, ó, quando eu sou atraído por alguma coisa que eu gosto. Então quando eu vejo uma coisa que eu gosto daquilo, aquilo me atrai. Eu tenho desejo de ir até aquilo, aí vou. Aí uma vez que eu consumo, uma vez que eu pego aquilo e, se for algo de comer, e como, ou seja, pratiquei o pecado, aí aquilo vai gerar morte espiritual, afastamento de Deus. Então isso é tentação, quando eu sou atraído por alguma coisa que eu gosto. Ninguém é tentado com alguma coisa que não gosta. Então o diabo, ele sabe muito bem o que você gosta e que é errado. E é justamente quando você está fragilizado nessa área que ele se apresenta. E ele sabia gente, estou falando da parte humana de Jesus, tá? Que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele se esvaziou da sua glória. Então ele veio como homem, porque ele precisava nos representar. Eu não tenho como falar para você agora sobre tudo. Mas tem lá no YouTube da igreja, nós temos uma série de mensagens chamada O Preço da Nova Aliança, que isso é falado de forma bem clara, então procura lá, é antiguinha, parte 1, parte 2 e parte 3, que eu vou estar esmiuçando isso aí. Mas Jesus, ele tinha uma área que ele era mais tentado, e era justamente, eu te mostrar onde que era a área que ele era mais tentado, é justamente em Mateus 26, não precisa abrir, alguns versículos, o 39, o 42 e o 44, fala assim, ó, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Está falando de Jesus. Jesus orou. O que Jesus orou? Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que Jesus estava dizendo aqui, gente? Se for possível, que cálice era esse que Jesus pedia que Jesus afastasse dele? Era não ir para a cruz. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pai, se possível, não deixa que eu vá para a cruz.
Aí ele ora de novo. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero. O que Jesus queria? Não ir para a cruz. Mas ele fala, Senhor, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E retirou-se outra vez a orar. Outra vez. O que ele orou? A mesma coisa. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Orou 2 vezes a mesma coisa, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Aí ele continua. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez. Orou o quê? Dizendo as mesmas coisas. Senhor, se possível. Então, era nisso que Jesus era tentado. Jesus não era tentado em outras áreas, área sexual, por exemplo, como muitos de nós hoje, devido à exposição que a gente tem nessa área. Jesus não era tentado nessa área, Jesus não era tentado com dinheiro, isso para Jesus não era. Agora, quando falava da cruz, e é claro que, a minha mensagem não é nem essa, mas a gente começa a falar e não explicar, é claro que Jesus não estava com medo de uma morte física, gente, até porque os seus próprios discípulos morreram fisicamente, alguns foram crucificados. Pedro, por exemplo, diz a história da igreja, que Pedro, quando ia morrer crucificado, ele falou, poxa, eu vou morrer igual meu mestre? Que isso, eu não sou digno. Ele pediu para ser morto, crucificado de cabeça para baixo, aí crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Teve gente que foi esquartejada, tem gente que foi queimada, tem gente que nem está na Bíblia agora, foram perseguidas, morreram fisicamente, mortes muito ruins. Então Jesus não temia isso. Como é que Jesus vai ser um mestre, vai servir de modelo para a gente, está com medo de uma morte que os seus próprios seguidores não tinham, porque eles iam felizes. Os seguidores de Jesus iam para a morte rindo. Você acha que Jesus foi triste? Claro que não. Jesus não temia a morte física, Jesus temia, ainda que por pouco tempo, estar longe do Pai. Era a morte espiritual, era o afastamento de Deus, o Deus no qual ele viver a sua eternidade ao lado, ia ficar ali por um tempo longe. Era isso que Jesus não queria. Quando Jesus falava, se possível, afaste-me esse cálice, é isso. Porque quando Jesus desce do céu, quando ele se despide da sua glória, quando ele passa a assumir a forma de homem, quando ele faz isso, ele passa a adquirir uma vontade humana. Por isso que ele fala que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua, porque a vontade de Deus não era a mesma de Jesus naquele momento que ele estava como homem. Estão percebendo, gente? Então Jesus, ele foi tentado em tudo. Como nós, ele foi tentado em tudo. Poderia dizer para vocês mais 2 momentos, por exemplo, que Jesus foi tentado. Você lembra quando Pedro repreende Jesus? Jesus, perto da sua crucificação, Jesus desabafa com os discípulos ali, é necessário que eu vá para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, que eu seja preso pelos principais sacerdotes, e chegando lá eu morra. Quando Jesus fala eu morra, lembra de alguém muito chegado dele? Apóstolo Pedro, lembra o que ele falou? Ele chama Jesus à parte, chamar Jesus à parte é assim, tipo, Jesus, vem cá, falar contigo, preciso falar um minutinho com o senhor. Tira da presença dos outros discípulos, a Bíblia fala assim, e o repreende dizendo, não falas isso, isso nunca acontecerá contigo. Deixa eu ler para você sentir o drama. Está em Mateus 26, 16, do 21 ao 23. Fala assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse, ô Pedrinho, é mesmo, isso não vai acontecer não. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Por que será que Jesus percebeu que não era Pedro que está falando, mas que era o próprio diabo, na boca de Pedro? Porque o diabo usou Pedro para falar exatamente o que Jesus queria ouvir. Pedro se achou no direito de repreender, gente, repreender não é assim, Jesus falar contigo, mestre, não fala uma coisa dessa, isso não vai acontecer contigo, isso não é repreender. Você repreende seu filho assim?
Ô filhinho, não pode fazer isso daí não. Não pode botar o dedinho. Você repreende ele assim? Ô menino, não bota a mão aí não. É assim que você repreende. Quando Pedro chama Jesus à parte e repreende Jesus, ele está falando de forma áspera. Mestre, não fala isso. Isso não vai acontecer contigo. Ele está repreendendo Jesus. E era exatamente isso que Jesus queria ouvir. Jesus queria realmente, quase que Jesus fala, Pedro, 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 como eu queria que isso não acontecesse comigo. Mas Jesus percebe que é o diabo, Jesus percebe que ele estava sendo tentado, Jesus percebe e fala assim, ó, você, Satanás, é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas do homem. Ele fala, para trás de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço, gente? Uma pedra que está na minha frente, que eu bato nela e tropeço e posso até cair. Jesus falou que era pedra de tropeço para os discípulos. Ô Satanás, sai daí, você é uma pedra de tropeço para Pedro, que emprestou a boca dele para você. Foi isso que Jesus falou? Você é uma pedra de tropeço para mim, Satanás. Eu é que posso pisar nessa pedra e cair. Ou seja, Jesus estava sendo tentado. E outras vezes, gente, Jesus foi tentado pelos príncipes, foi tentado pelos fariseus, foi tentado pelos ladrões na cruz. Lembra do ladrão na cruz? Muito legal. Ali eu costumo dizer que foi o golpe de misericórdia do diabo. Jesus no meio, um ladrão de um lado, um ladrão do outro. Lembra do que um dos ladrões falou? Se tu és mesmo o filho de Deus, desce daí. Tu está duvidando, rapaz? Se eu quiser, eu mando vir anjos do céu. Você sabia que se Jesus quisesse, ele mandava vir anjos do céu? Você sabia que essa foi uma das tentações que Jesus sofreu do próprio Satanás? Satanás falou assim, ó, lança-te daí, porque a seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. É verdade, o salmista tinha falado isso, que aos anjos do Senhor daria ordem. Jesus sabia. Jesus tanto sabia disso, que ele falou para um homem chamado Natanael, Natanael, você está impressionado porque eu conheci a tua vida? Siga-me e você verá anjos de Deus subindo e descendo, servindo o Filho do Homem. Jesus sabia que era só lhe dar uma ordem aos anjos. Quando Pedro corta a orelha de Malco, lembra quando foi prender Jesus? Jesus pega a orelha ali, foi a primeira cirurgia plástica ali, sei lá, e colou ali. Jesus fala para Pedro, Pedro, por acaso você não sabe que se eu quisesse eu pedia a meu pai e ele mandaria um exército de anjos para me proteger? Então, quando aquele ladrão empresta a boca para o diabo e fala, desce daí, Jesus sabia que ele podia pedir um monte de anjo e falar, chega, já deu, tá bom até aqui, não vai, podia, mas Jesus não fez. Jesus se deixou morrer na cruz. Ninguém podia pegar Jesus e matar e prender, ele quis, foi por amor, foi por mim e por você. Quer entender os detalhes disso? Preço da Nova Aliança 1, 2 e 3. Vamos para a minha mensagem. 10 minutos para entrar na mensagem. Resistindo no dia mau. Qual é o dia mau? Qual é o dia mau? É o dia que estamos fragilizados e o diabo vem. Desculpa, e o diabo vem nos tentar. No dia mau, o que eu tenho que fazer? Resistir, mas antes de resistir, visto a armadura, peço emprestado a Deus, porque a armadura é dele, e resisto. Resistir é ir para cima dele, encarar, e qual é, meu parceiro? E vem cá, é isso que é resistir? O que é resistir? Eu poderia ler um monte de versículos, não vou ler porque não vai dar tempo, mas pelo menos uns 5 versículos que falam a mesma coisa. Acho que eu vou ler. Vou ler não, são muitos. Enfim, como Douglas, termina a sua mensagem agora que começou, vou terminar. Como resistir? Já sei, até Jesus foi tentado, mas Jesus nunca... Gente, ser tentado não é pecar. Pecar é resistir à tentação. Jesus foi tentado, mas não pecou. Ter vontade, muitas das vezes, é normal, tá? O problema é quando eu consumo essa vontade. Né? Rapaziada aí, juventude aí, a gente conversa depois com mais detalhes sobre isso.
Então, quando eu cedo à tentação é que vem o problema. Então, ó, algumas coisas que eu tenho que fazer. Não vou falar disso, mas para que você saiba. Eu tenho que, por exemplo, fechar as brechas da minha vida. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar, esse é um ponto fácil para o diabo vir e me derrubar, então eu não vou deixar, eu vou proteger isso aqui. Um dia eu falo. Eu tenho que vigiar, estar vigilante, estar atento, eu não posso ser bobo, eu não vou guerrear contra o diabo, eu vou resistir, mas eu tenho que estar sabendo, ele está vindo, visto a armadura e resisto. Eu tenho que me fortalecer na fé, e não tem outra maneira de fortalecer a minha fé, a não ser através do conhecimento da palavra, porque a fé vem do ouvir, e foi isso que Jesus fez, quando o diabo veio tentar ele, foi a palavra, palavra, palavra. Eu tenho que tirar qualquer coisa que alimente o inimigo. Isso aqui é só uma pregação, esse último ponto aqui. Tirar qualquer coisa que alimente o diabo. Você sabia que a gente alimenta muito ele? A gente alimenta os caras. A gente dá, tipo, é meu bichinho de estimação. A gente dá comida toda manhã para ele. Aí ele fica forte, cresce e... lembrei agora, eu quase não vejo televisão. Quando eu paro para ver televisão é mais para ver um filme e tal. Mas eu vi no Discovery Kids a galera que gostava de criar aquelas cobras grandona. Tem aquelas grandona? Esqueci o nome dela. Essa dali, Piton. Aquela grandona. Aí tinha um camarada aí que ele gosta disso. Ele é biólogo lá, ele gosta. Vai entender isso, né? Ele gosta. Criar serpentes. Ele tem várias, só que ele tem uma Piton, que não era tão grande quando ele começou, mas ela está desde pequenininha na família, então ela conhecia e vivia. Foi muito engraçado, porque eles estão aqui vendo televisão, de repente a cobra sobe aqui, ó, e desce aqui e passa, e eles nem, né, não estão nem aí, e sobe, aí a outra vem, puxa, vem cá, e deita, e tá. Beleza, a cobra cresceu, ficou grande. O filhinho deles, eu não lembro certo a idade. Não era um bebezinho, não. Bebezinho não. Já andava, devia ter 2, 3 anos, eu não sei dizer certo. Ela se sentiu ameaçada, devia estar com fome, não sei. O que ela fez? A criança não morreu, porque ela não mordeu. Ela foi tipo sugando. Eu não sei dizer os detalhes. Isso eu vi. Eu vi e tinha filmagem. Aí o pai viu, conseguiu chegar, bateu, pegou, tirou a criancinha, ficou bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Síndrome do Glaucio. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente está alimentando, porque tirar qualquer coisa que alimenta o inimigo. Então ele alimentou a cobrinha, pequenininha, ela ficou grande. Eu lembrei disso, não sei porquê, porque isso me marcou. Imagina, cara, pegando Davi. Caramba! Não dá nem para pensar. E o que eu vou citar hoje, que seria a mensagem: vestir toda a armadura de Deus. São esses 5 pontos: vigiar, não alimentar o inimigo, fechar as brechas, fortalecer a fé e vestir a armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, eu possa resistir. Então vamos lá em Efésios 6, 10 a 23, vamos ler rapidinho. Ih, tem tempo pra caramba ainda. 5 minutos. Finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura a armadura é dele. Para quê? Para que podeis ficar firme. Mudou. Eu vou vestir a armadura para ficar firme. O que é ficar firme? Não é a mesma coisa que eu falei antes? Ficar firme, eu estou firme aqui, ó, com a armadura. Contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, observem que o apóstolo Paulo vai falar de novo a mesma coisa, mudando algumas palavras, ó. Por isso, porque a gente não luta contra a carne, contra a sangue, porque a gente luta contra as trevas, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus. Não já lemos isso? Ele repetiu, vistam a armadura de Deus, para quê? Para que possam resistir no dia mau. Primeiro ele diz, vistam a armadura para ficar firme. Depois, vista a armadura para você poder resistir. Mesma coisa. Repetiu a mesma coisa.
no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. De novo ele falou a mesma coisa. Por isso, mantenham-se firmes. Ele não falou, por isso, agora vai lá para cima dele e detona. Por isso, continua quieto aí, firme, porque ele vai vir. Cingindo, ali ele diz, mantém firme como? Cingindo, ele falou a primeira vez, vista a armadura para ficar firme, vista a armadura para resistir. Agora ele inverteu a ordem. Fica firme, vestindo a armadura. Só que agora ele detalha a armadura, ele não fala vista a armadura. Fica firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, além dessas três coisas, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em toda ocasião, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ponto. Amém. Acho que você já consegue caminhar um pouco sozinho em cima disso, embora tivesse muita coisa legal para a gente ver aqui. Mas vamos lá, primeiro não. Vistam a armadura de Deus. Só um detalhe, não dá para eu falar da armadura de Deus, não dá para eu falar nada, mas dá para eu falar uma coisa para você. Vestir a armadura de Deus vai muito além, porque tem gente que fala isso, ó, é legal, acorda de manhã cedo, espreguiça, lava o rosto, né, escova o dente e fala, olha para o espelho e fala, agora estou vestindo o capacete da salvação, estou colocando, ainda faz a mímica. Isso, eles estão rindo aqui, mas é legal. Você pode, uma das formas de a gente examinar a Bíblia é realmente a gente mentalizar aquelas coisas que estão sendo faladas, é você imaginar, é você repetir aquelas coisas, é declarar, isso é positivo. Mas tem um detalhe, aí as pessoas fazem, estou calçando o capacete da salvação e agora estou embaiando a minha espada do Espírito. Legal. Estou botando ao coração, mas isso não é o suficiente. Só você falar, declarar, é bom, mas não é o suficiente para você resistir no dia mau. Não adianta eu falar, por exemplo, que estou vestindo a couraça da justiça, se realmente a justificação de Cristo não for uma realidade na minha vida, porque eu estou vivendo no pecado, por exemplo. Eu estou manchando a justiça de Deus. Não adianta você falar, declarar que está colocando a couraça da justiça, que ela está furada, os dardos vão passar tudo ali. Não adianta, por exemplo, você falar que botou o escudo da fé, se você não acredita, se você não crê, se isso aqui para você é historinha. Não adianta você falar, por exemplo, que você... gente, eu sei que cada uma coisa dessa eu demoraria pelo menos aí uns 10 minutos para falar de cada uma. Tem coisas muito legais para falar, mas só para que você comece a perceber essa essência do que é, por exemplo, manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a espada. Não adianta você falar que estou desembaiando a espada, se você não sabe nem o Salmo 91. Salmo 91... Eu não estou dizendo que você tem que decorar versículo, não, tá, gente? Não é decorar, é que de fato essas verdades estão entranhadas aqui dentro. Isso é saber manejar bem a palavra, como Jesus falou. Jesus não ficou falando palavras ao vento, quando o diabo disse, não foi dito que a seus anjos dará ordem ao teu respeito, que te guardaria? Jesus, ele sabia bem, Satanás, mas também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu pular aqui sem necessidade, eu estou tentando ele, então ele não tem a obrigação de mandar anjo nenhum para me guardar. Então Jesus sabia do que ele estava falando, ele manejava bem a espada. Então isso é manejar. Então muito mais do que acordar cedo e falar que está desembaiando a espada de fogo, né? Mais do que fazer isso, é de fato a verdade está dentro de você. Isso é de fato você estar usando aquela armadura, tá? Capacete da salvação, a verdade, né? A verdade é qual parte mesmo? Couraça da justiça, capacete da salvação,
Cinto, alguém falou o cinto ali, isso aí, o cingido, né? Cingir é colocar um cinto, cinto da verdade. Teu camarada que está falando, está colocando o cinto da verdade, mas a calça dele está caindo. Porque o camarada mente para a esposa, o cara mente para o empregado, mente para o patrão, ele mente para todo mundo. Que cinto é esse? Se sair na rua, vai cair a calça. E detalhe que aquele cinto dos romanos, ele não servia para prender a calça, não, a gente fala assim, mas ele não servia para isso, não. Aquele cinto, ele, na verdade, ele era... É igual aquele cinto de... Já viram nos Estados Unidos aqueles camaradas trabalhando com obra? Que ele tem um cinto que ele bota chave de fenda, bota alicate, cheio de coisa? O cinto do soldado romano também tinha essa função. Era no cinto, por exemplo, que a espada ficava presa, que eles colocavam... Por exemplo, a funda, algumas ferramentas, faca, punhal. Então, algumas ferramentas ficavam presas no cinto. Então, na verdade, a verdade é isso. A verdade, ela dá suporte para outras armas. Não adianta eu conhecer bem a palavra, achar que eu vou usar bem, se a verdade não está dentro de mim. Enfim, que você possa meditar essas coisas em casa. Quem sabe um dia, né? Quem sabe? Muita coisa legal. Se um dia eu tiver tempo de falar disso, você vai falar, caramba, eu achei que eu sabia de tudo isso aqui já, eu já li tantas vezes, você vai ver que tem tanta coisa aqui. Mas é isso, gente, o dia mau vai vir? Vai, o dia mau vai vir, vai vir. Quando ele vier, o que você tem que fazer? Me revestir, para quê? Ficar firme, para resistir, ficar parado, tal. Gente... Não fica nessa neura de que temos que guerrear contra o diabo. A gente não tem que guerrear contra ninguém. A gente tem que ficar firme, porque ele vai vir guerrear contra a gente. E quando ele vier, com as setas inflamadas, amém. Glória a Deus. Fica de pé. Amém, glória a Deus. Eu queria fazer uma oração agora. Eu não fiz essa oração mais cedo porque a gente não estava transmitindo. E eu queria que essa oração fosse transmitida. Eu pedi para o Ed para ele me avisar quando a internet voltasse. A internet voltou, ele me avisou. Nós vamos orar pelo... Eu anotei o nome dele aqui. Quem está com o escudo da fé aí? Todo mundo? Amém? Então, o nome é João Marcos Delier. O que acontece? O João Marcos, ele está acompanhando os nossos cultos já há um tempo pela internet. Ele está hospitalizado, ele está com um problema grave lá. E tem aqui uma amiga nossa da igreja que conhece ele, então falou, então ele está ouvindo. A gente sabe que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. E ele está se fortalecendo nessa fé. E ele pediu, ele está lá, ele deve estar lá, caramba, falou que ia orar por mim hoje, estou esperando, e hoje a internet não veio, hoje aconteceu tudo, mas já voltou. Vamos orar para ele, não é para ver, gente, o que vai acontecer, não é, a gente vai orar para ele para que Deus cure ele. Ô, João Marcos, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Nós cremos, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, Ele está presente. E se a gente firmar, se a gente selar, se a gente concordar com alguma coisa aqui na terra, Ele diz que Ele concorda lá no céu. E nós não somos muito mais do que 2 ou 3, nós somos uma igreja aqui que estamos concordando com a palavra, e que você, João Marcos, possa estar concordando também aí onde você está. Você possa estar concordando conosco de que Deus é o Deus que te cura. Amém? Então vamos orar pela vida dele nessa hora. Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós cremos no Senhor, cremos na força do seu poder. Sabemos que nós, por nós mesmos, Deus, não conseguimos grandes coisas, mas em Ti podemos tudo, Pai. Sabemos que o Senhor nos cura. Foi cantado aqui mais cedo, que se apenas eu te tocar. João Marcos, toque no Senhor nessa hora pela fé. Pela fé, toque nele, porque ele está tocando em você aí aonde você está. Receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, você não precisa mais orar pelo João Marcos. Você, quando chegar em casa, continua falando: Deus, eu creio no Senhor que o João Marcos está curado. Eu creio que o Senhor vai dar vitória a ele, e eu quero te agradecer. Então faça isso.
Hoje ou amanhã, ou durante a semana, quando você lembrar, agradeça a Deus pelo milagre que Deus está fazendo na vida do João Marcos, que ele ainda vai vir aqui nessa igreja contar esse milagre, amém? Eu queria estar orando por você que já está aí mesmo. O músico pode subir para fazer um fundo musical para mim aqui? Se incomodam? Poxa, é bom, vocês gostam? A gente não precisa de música nenhuma, gente, para que Deus opere, nada, mas é bom. Né? Eles adoraram a Deus aqui, ali, tocando, a gente aqui. Eu queria orar por você aí onde você está mesmo, não precisa vir aqui, não precisa fazer nada, para levantar a mão. Isso é você e Deus, não é comigo. Se você sabe o teu dia mal, eu sei o meu. Eu sei, caramba, hoje qualquer hora ele vai aparecer aqui, porque hoje eu sei que o negócio está ruim. Eu tenho que me fortalecer aqui no Senhor para resistir, para passar por esse dia, para passar por essa tempestade. Então você que sabe o seu dia mal, você que sabe que o diabo está te tentando, está te perseguindo, está te incomodando já há um tempo, infelizmente eu queria falar para você que ele não vai mais fazer isso, né? Se você falar, Douglas, ora por mim, para que o diabo pare de me empurrinhar, eu posso orar, Senhor, leva o teu filho, em nome de Jesus, né? Leva ele para o céu, acabou, mata o teu filho, porque só lá, enquanto a gente estiver aqui, ele vai vir, ele vai. Então o que nós vamos pedir nessa hora é, Senhor, que eu entenda, que eu consiga me posicionar quando esse dia vier. Senhor, que esse dia não venha. Gente, eu não preciso estar 24 horas por dia combatendo o diabo, não. Ele vem quando eu estou fragilizado. Se você se fortalecer, o apóstolo Paulo, antes de tudo ele fala, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque se eu estiver forte, não vai ser o dia mau. Se não for o dia mau, o diabo não vem. Você não precisa ficar sendo tentado toda hora, desde que você esteja firme, porque o diabo não é burro. Ele não vai te tentar quando você está forte, ele vai te tentar quando você demole. Então não demole. Só que a Bíblia não fala não demole, a Bíblia fala assim, ó, não deixe lugar ao diabo. É assim que a Bíblia fala. Eu só usei uma linguagem mais moderna, né? Tempos modernos pedem linguagem mais moderna, mas a Bíblia fala assim, não deixe lugar ao diabo. Em outras palavras, se fortaleça no Senhor. Se você fizer isso, esse dia mal não vai vir com tanta frequência. Então que você nessa hora esteja orando especificamente por isso. Deus, eu vou resistir. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração agora. É você e Deus. Senhor, antes de eu orar pelo meu irmão, eu oro por mim. Me fortaleça, Senhor. Oh Deus, que eu venha estar firme, que eu venha estar forte. Oh Deus, para que eu não venha ceder às tentações, para que eu venha, Deus, me manter inabalável. Da mesma forma o meu irmão, Pai, oh Espírito Santo, que o meu irmão venha se manter inabalável, que no final das contas, Deus, ele venha vencer tudo, que quando o mal vier, que quando o diabo vier, e ele vai vir, ele possa encontrar uma muralha, Pai. Senhor, na tua palavra, o Senhor foi muito claro ao dizer que o diabo está ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca quem ele pode. Com a tua igreja ele não pode. Senhor, com o meu irmão ele não pode. Ele fica procurando, ele fica buscando alguém que ele possa. Que o meu irmão ele não venha encontrar brecha, que no meu irmão ele não venha poder, que ele venha olhar para o meu irmão e falar, com ele eu não posso. E ele não pode porque os anjos do Senhor acampam aos nossos redor, nos guardando e nos livrando. Que o meu irmão venha se fortalecer em ti, que o meu irmão venha sair daqui nessa certeza, eu vou resistir, eu vou vencer, eu vou permanecer inabalável, em nome de Jesus. Eu queria fazer um último convite, uma última oração, essa muito específica,
para você que está nos visitando, você que não entregou a sua vida a Jesus, mesmo que já tenha vindo aqui outras vezes, você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, se afastou por algum motivo que não importa, na verdade o que passou, passou. Deus não fica se lamentando de coisas que passaram. Deus está preocupado é com o presente, é com o agora. Deus está preocupado é com o teu coração e te salvar. Não fique achando que você vai vencer o diabo sem Deus. Não fique achando. Tiago falou algo muito legal, ele disse assim, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, que ele fugirá de vós. Parece que são duas ordens, mas não é. Parece que ele está mandando, se sujeita a Deus e rejeita. Não tem como eu resistir ao diabo sem me sujeitar a Deus. Assim como não tem como eu me sujeitar a Deus sem resistir ao diabo. Eu não posso fazer isso, eu preciso estar andando junto. Então você que não entregou a sua vida a Jesus, é a primeira coisa que tem que fazer. Essa é uma forma de você se render. A palavra sujeitar significa se render, se entregar, se colocar à disposição de alguém. Coloque-se à disposição de Deus, renda-se a Ele, submeta-se a Ele. Aí sim, você vai ter força dEle, você vai ter a armadura dEle, você vai ter a ajuda dEle para resistir ao diabo. Então eu queria, se você que está aqui, que não entregou a sua vida a Jesus, eu queria que você desse um sinal assim, se você quiser fazer isso. Essa é a oportunidade que você tem. Eu não sei se tem alguém aqui que não é crente, talvez não tenha, mas se tiver, essa é a hora. Se pudesse levantar a mão aí onde você está, não deixa passar essa oportunidade. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que não entregou a sua vida a Jesus. Tem alguém? Não tem? Amém. Se não tem, glória a Deus, que Deus te abençoe. Vamos para casa em paz, vão em paz, que Deus abençoe vocês. Resistam ao diabo. Amém.